Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro semanal aqui na sua hora de almoço, todas as terças-feiras ao meio-dia. Eu, doutora Fabiana Cortez, em nome da equipe do Indy News, hoje estamos recebendo a nutricionista funcional Marina Cizotto, né? Marina é uma pessoa que eu gosto muito, uma excelente profissional na área da nutrição funcional. E conforme eu e a equipe da Indy News nos comprometemos com vocês de trazermos sempre, Marina, temas relevantes, tá? Para a saúde das pessoas, em termos de corpo, mente e espírito, né? Para que nesse horário de almoço as pessoas possam aproveitar para nutrir o corpo delas e também nutrir espírito e mente. Então, dentro desse nosso combinado, hoje trouxemos um assunto de extrema importância para a sua saúde, não só física, mas mental, inclusive espiritual, de você com você mesmo. Você vai descobrir o porquê. Bom, hoje, Marina, nutricionista funcional, nós vamos conversar a respeito da saúde do seu intestino. Você sabe como está a saúde do seu intestino? Pois é, vou contar para vocês uma coisa, talvez muitos de vocês não tenham a ideia, né, de que a coisa funciona desta maneira. 85% das doenças crônicas, né, Marina, elas têm origem numa inflamação, então num quadro inflamatório, que nós chamamos de uma inflamação subclínica. O que é uma inflamação subclínica? A pessoa não tem sintomas dessa inflamação. Nós notamos que essa inflamação existe por algumas alterações sutis, discretas em exames laboratoriais, no exame físico do paciente também. Mas ainda a pessoa não apresenta sintomas, ela não tem queixa. E qual que é o problema aí? A questão é que essa inflamação crônica, ela começa em um lugar, tá? E esse local de início é exatamente o intestino. Tá? Então, guarde isso, pessoal. Tudo que te faz adoecer é exatamente o que entra pela sua boca e também o que sai pela sua boca, tá? Então, hoje nós vamos explicar para vocês toda essa correlação, tá? E no final vocês vão entender, né, qual que é a extrema relevância, né, de fato a saúde do seu intestino, ela estar em ordem, estar em dia, tá ok? Então, nós vamos começar primeiro, né, deixando a Marina se apresentar. Quero que ela dê para vocês as boas-vindas. Marina, então em nome do Indy News, tá? Eu quero agradecer a sua vinda aqui no nosso programa Saúde News, tá? Gratidão por você ter disponibilizado o seu tempo, né? E tá trazendo o seu conhecimento tão relevante aqui para o pessoal. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, agradeço essa oportunidade de trazer informação aqui para vocês. Então, como a Fabiana falou, meu nome é Marina Cizotto, sou nutricionista, especializada em nutrição funcional, vegetarianismo e tratamento de doenças crônicas. Atendo aqui em Indaiatuba já há 15 anos. E estou super feliz com essa oportunidade. Obrigada pelo convite. Marina, nós que temos que agradecer, né? E talvez você também não tenha escutado ainda falar de nutrição funcional, ou já tenha escutado falar, mas não saiba o que é. Então nós também vamos explicar para vocês ao longo do programa essa terminologia, tá? Que hoje realmente nós sabemos que a nutrição funcional hoje é chave da medicina do futuro, né? Da saúde do futuro, Sim. Vamos dizer assim, tá? Marina, então vamos começar onde tudo começa. Qual é que é o papel do intestino no nosso organismo? Legal. Então, assim, né, eu acho que todo mundo pensa que o papel do intestino é sempre relacionado à excreção, que de fato é um papel importantíssimo, fundamental, né? Fundamental. Mas acho que todo mundo, quando pensa em intestino, pensa só nisso. Então, a gente precisa trazer aqui todas as outras funções que o intestino tem e que às vezes a gente não relaciona 100% com o papel do intestino. Pensando do ponto de vista nutricional, acho que a principal, a parte mais importante é a questão da absorção. Então, além da excreção, da gente eliminar tudo que a gente ingere de toxina e de tudo que o organismo não reconhece como nutriente, é o papel do intestino colocar isso para fora através das fezes. Sim. A absorção de nutriente também acontece no intestino, né? Sim. Principalmente no intestino delgado, Sim. né, Marina? Que é o intestino mais fino, né? Exato. Essa função é fundamental, né, Marina? Ali, nessa primeira parte do intestino.
E aí, em relação a essa questão da inflamação, né, das doenças crônicas que começam todas com inflamação, os nutrientes têm papel importantíssimo anti-inflamatório. Então, para a gente tratar essa inflamação generalizada, a gente depende de vitaminas e minerais. E não adianta só a gente consumir essas vitaminas e minerais. A gente pode até estar tendo uma alimentação adequada e estar consumindo esses alimentos e esses nutrientes. Mas se o intestino, por algum motivo, não está absorvendo adequadamente, a gente não vai ter os efeitos esperados desses nutrientes. Então, assim, as funções do intestino, a excreção, a absorção de nutriente, como acabei de falar. Perfeito. A parte imunológica, né? Fundamental. Então, 80%, né, das células de defesa do nosso organismo, pessoal, estão no intestino. Sim. Tá? Então isso é fundamental. E quando a Marina falou, inclusive, de absorção, é por isso que muitas vezes você toma alguma vitamina, algum suplemento e depois você vai fazer o exame de controle e você nota que não houve alterações. Sim. Ou as alterações ficaram muito longe, muito aquém do esperado, que a absorção não está adequada, tá? Então isso é importante chamar a atenção, sim, né? Sim. Mas o intestino tem mais funções, né? Mais, ainda Marina, não terminamos. Mais, né? E nessa questão da imunidade, principalmente agora, né? Com a pandemia e com toda essa situação que a gente tem passado, eu recebo muito no consultório as pessoas querendo suplementos para a imunidade, né? Então, querendo tomar um suplemento de zinco, de vitamina C, ou esses polivitamínicos. E não adianta a gente ficar fazendo isso sem estar com esse intestino 100% funcionante e tendo capacidade de absorver esses nutrientes, né? Perfeito. Então, vamos lá. Excreção, absorção, imunidade. A questão da serotonina, né? Eu acho que é uma função que eu gosto muito de falar. A gente tem o nervo vago, né? Que é esse nervo que liga o cérebro direto ao intestino. Por isso que a gente chama o intestino de segundo cérebro, né? Segundo cérebro é o eixo cérebro e intestino, pessoal. Sim. Então, quem liga é esse nervo, o nervo vago, né? Marina vai falar dessa função, pessoal, que nós chamamos de a produção de neurotransmissores e hormônios, né? Perfeito. Quem que poderia imaginar no passado que dentro do intestino são produzidos neurotransmissores aí fundamentais para a manutenção do nosso humor, da nossa saúde mental e hormônios, né, Marina? Perfeito, é isso. E daí, dentre todos esses hormônios aí que a gente produz, a gente tem dois que eu gosto de destacar bastante, que tem muita relação com a qualidade de vida, que é a serotonina, que é o hormônio muito conhecido como hormônio do bem-estar, né? Ele está muito relacionado com depressão, com ansiedade, a gente tem deficiência desse hormônio. Além disso, ele tem uma função analgésica, né? Do ponto de vista periférico, então tem muita relação com fibromialgia, por exemplo, uma deficiência de serotonina. Então, a gente ter esse 85% desse hormônio é produzido no intestino. Então, a gente ter esse intestino saudável, a gente garante a produção adequada desse neurotransmissor tão importante para o nosso bem-estar. E além dele a leptina, né, que é o hormônio da saciedade. Sim. Então também para o controle da fome, para o controle do peso, para o controle de doenças também inflamatórias como sobrepeso, obesidade, a gente precisa garantir essa produção de leptina adequada para se sentir satisfeito. Para ter a satisfação, né? E também 50% da produção do neurotransmissor dopamina também ocorre dentro do intestino, né? E a dopamina é o neurotransmissor que nos faz, né, levantar de manhã e sair da cama, sim, correr atrás, né, daquilo, sim, que a gente precisa na vida. Disposição, né? Ter essa força. Disposição, a força. Então isso tudo é extremamente importante. E isso dentro do intestino, né, Marina, é produzido por quem? Nada menos, nada mais do que a microbiota, sim, intestinal, sim, né, Marina? Que papel importante que a microbiota intestinal tem no nosso organismo. Esse termo, né, Marina, microbiota, parece, quando a gente fala esse nome, nossa, o que é isso? Uhum. Gente, é antigo termo flora intestinal. Isso. Por que o termo foi abandonado? Porque quando você fala em flora intestinal, você lembra só de bactérias. Mas o nosso microbioma intestinal ele é muito mais abrangente, né? Fungos e vírus, né? São mais de 100 trilhões de micro-organismos dentro do nosso intestino, né? Sim. Se a gente juntar esses micro-organismos em termos de peso, é 1,5 kg, 2 kg, né? É muita coisa. Então, é exatamente essa população, tá, do intestino que faz tudo isso. Exatamente. Que papel importante. Por isso é que nós temos que deixar claro
Por que que é importante manter a saúde do intestino? Sim. Né? Sim. E Marina, você não quer contar para o pessoal o que realmente significa, né, ter um intestino saudável? O que é, então, um intestino saudável, Marina? Sim. Um intestino saudável, para a gente conseguir perceber isso assim no nosso dia a dia, é um intestino que tem um funcionamento adequado, né? Então que a gente consegue evacuar com frequência, sem dificuldade, assim, com uma frequência diária, preferencialmente, sem dificuldade, porque também não adianta essa pessoa falar, não, meu intestino funciona todos os dias, mas ela fica ali tipo 1 hora, 40 minutos sentada no banheiro, é a consistência, né? Acho que é esse ponto que eu queria chegar. Então também a frequência e a consistência dessas fezes serem adequadas. Não adianta funcionar diariamente, mas é mais um hábito, um intestino solto, um hábito diarreico, e também não pode ser uma constipação intestinal, né, ressecado. Muito ressecamento, né? O formato é um assunto meio, né, que as pessoas às vezes têm até vergonha no consultório de falar, mas eu acho super importante trazer isso. Fundamental, Marina, você expor isso para as pessoas, a característica das fezes. É isso, eu falo que a gente tem que olhar, Sim. Quando a gente vai no banheiro, a gente tem que olhar como que tá o formato. Fezes. E Marina, qual é que é a característica ideal aí das fezes para as pessoas poderem se atentar em casa? Legal, existe até uma escala para isso, chamada escala de Bristol, que é uma escala onde a gente tem 7 níveis de formatos de fezes, que eles vão desde o 1 lá, que é aquela diarreia mesmo, é um hábito líquido, e vai aumentando a consistência até chegar lá no 7º, que é bem ressecada, aquelas fezes que já estão empedradas, que são em bolinhas, que o pessoal chama até popularmente como cocô de cabrito. Cocô de cabrito, que são as fezes em síbalos que nós falamos, né? Isso. E o ideal é quando a gente está nesse nível 4 da escala de Bristol, que é bem na média entre essas consistências, que é o formato de uma banana. É umas fezes bem formadas, sem pedaço de alimento ali aparecendo. E inteira, né? E também aquela sensação de esvaziamento completo. Eu acho isso muito importante, porque às vezes a pessoa até tem a frequência adequada, tem a consistência das fezes adequada, mas é aquela sensação de que vai ao banheiro, mas parece que depois fica com gases, fica fermentando, fica sentindo, parece que tinha mais para fazer e não fez. Então, o ideal é quando a gente sente vontade de ir no banheiro, vai no banheiro, faz rapidinho, sai com a sensação de esvaziamento, né? Uma sensação até de alívio boa que a pessoa sente de que resolveu aquele assunto, sabe? Então, enquanto o nosso intestino não tiver nessas condições de consistência, de frequência e de sensação de esvaziamento completo, alguma coisa está faltando aí. Que pode ser fibra, que pode ser hidratação, que pode ser atividade física. Tem vários fatores aí que podem estar influenciando nessa inadequação do funcionamento intestinal. Certamente. Então, pessoal, eu, doutora Fabiana, como gastroenterologista, eu recebo pacientes no dia a dia, no consultório, obviamente, com queixas intestinais. Mas não só com queixas intestinais. Muitas vezes essas pessoas trazem pra gente uma queixa digestiva, um refluxo muito intenso, uma digestão, que eles falam, uma digestão lenta, um estômago pesado. O que eu quero deixar claro para vocês é que isso está intimamente relacionado com a saúde do seu intestino. É por isso que muitas vezes não adianta a pessoa estar com refluxo, né? Se você de fato não vê como está a saúde do intestino dessa pessoa, não adianta você só dar uma medicação do tipo inibidor de bomba de prótons, né? Que é a classe dos prazóis. Não adianta, porque a saúde intestinal ela não está bem. E nesse caso, esse tipo de medicação vai piorar todo esse quadro intestinal, tal como nós vamos falar, vai piorar o quadro da desbiose intestinal, né, e da absorção de nutrientes, tá ok? Então, pessoal, agora nós vamos perguntar para a Marina que isso é fundamental. Como, Marina, as pessoas podem identificar se a saúde intestinal delas está em ordem? Sim. Quais são os sinais, os sintomas, o que elas podem identificar? Tá, perfeito. Importante a gente falar sobre isso para as pessoas relacionarem, às vezes, alguns sintomas que ela tem com essa questão intestinal. Porque senão ela fica indo ali, como você falou, utilizando medicamento para sanar alguns desconfortos, alguns sintomas, e não está indo na raiz do problema. E como a gente falou aqui, toda essa função do intestino,
a raiz de todas essas questões é intestinal. E se a gente não trata isso, a pessoa está só remediando ali, né? Então ela está tapando o buraco, mas não está indo na solução de fato do problema. Então, como a gente identifica que isso está acontecendo para vocês, né? Quem está ouvindo aí, de repente se identificar e perceber, não, eu sinto isso, já buscar uma ajuda específica, né? Para ir direto ao ponto, vamos dizer assim. Então, o primeiro ponto é essa questão do intestino mesmo, do funcionamento do intestino de fato, que é saber, tá funcionando, meu intestino está preso, eu passo 2, 3 dias, às vezes eu atendo paciente que fala, passo uma semana sem ir ao banheiro. Perfeito. Então, entender que isso não é normal. É normal. Pessoal, então assim, o ideal é evacuação diária. Isso. 1, 2 evacuações. O ideal é até se alimentou, né, logo Já mais vai, ir ao banheiro, né? Sim. Então isso é fundamental que você está falando, Marina. E porque às vezes as pessoas são acostumadas com isso, né? A pessoa fala assim, não, mas pra mim é assim desde que eu sou novinha, Isso. desde que eu sou adolescente, meu intestino nunca funcionou, eu passo sempre uma semana sem ir ao banheiro. Eu falo, pode ser comum, você pode até estar acostumada, mas não é normal, Não é sabe? normal. Não é Muito, saudável. muito bom. Então essa frequência do funcionamento intestinal é o primeiro sinal de alerta de que não tá tudo bem com o intestino. A questão digestiva, né? Então, como a doutora Fabiana falou, azia, má digestão, estufamento, né? Às vezes a pessoa fala, parece que eu tô grávida no fim do dia. Uma barriguinha assim. Começa de manhã mais fina, mais magra e no vai final do dia vai estufando. Fica uma barriga dura mesmo, né? Não é uma questão de gordura abdominal, é diferente. Sim, a gente tá falando de obesidade. É uma barriga dura, estufada, por conta dessa fermentação que tá acontecendo ali, mostrando já um mau funcionamento intestinal. Azia, né? Essa sensação de queimação, da digestão tá lenta, a pessoa come, demora muito tempo para fazer a digestão. E fora dessa questão específica do intestino, tem alguns outros sintomas que a gente pode ter, que a gente não relaciona muito com o intestino, mas que tem relação sim, por conta dessas questões que a gente falou, desses papéis do intestino, né? Desse papel de digestão, de absorção, de excreção, da imunidade, que é, por exemplo, cansaço, fadiga crônica, queda de cabelo. Eu tenho percebido muito isso, assim, muitas queixas, principalmente nesse pós-Covid aí, que aconteceu uma alteração intestinal e a pessoa vem com uma queda de cabelo profunda. E aí não é só tratar com suplementos para o cabelo, né? Composição vitamínica para o cabelo. Isso. A gente sabe que a origem do problema ela está no intestino. Exatamente. Tá? Então, muita queda de cabelo, unha fraca, unha quebradiça, que quebra com muita facilidade, foliculite aqui no braço, né? Aquelas bolinhas vermelhas, assim, que a pessoa sente na pele, no rosto também. Então, perceber que tudo isso, todos esses sintomas, tem a ver, a raiz disso tudo está no intestino. Então, a gente precisa olhar para esse funcionamento intestinal, como que a gente vai fazer para tratar, para deixar essa microbiota intestinal equilibrada e garantir que ela faça todas essas funções de forma adequada. Sim, inclusive, Marina, dentro disso, né, até para, então deixamos claro para as pessoas, né, como você identifica que a saúde do seu intestino está ok, está bem, nós também vamos falar um pouquinho como você identifica que a saúde do seu intestino não está bem. Marina começou falando já de alguns sinais e sintomas, inclusive, que estão, a princípio, fora do intestino. Então, as pessoas não correlacionam, não fazem essa ligação que tudo começa dentro do intestino. Dentro disso também, né, Marina, vale salientar para as pessoas que esse processo, né, de, vamos dizer assim, né, a saúde do seu intestino não está bem. Nós sabemos que a pessoa está com um problema, muito possivelmente na microbiota intestinal, isso se chama disbiose intestinal, e também nós temos que lembrar que as pessoas também costumam estar com problema na absorção de nutrientes, com aumento aí da entrada de toxinas e de bactérias tóxicas para a circulação. Por quê? Porque existe o problema ali na parede do intestino, né? As junções entre as células do intestino, elas estão mais frouxas, então este intestino está mais permeável, que é o que nós chamamos de leaky gut, né? Que é o intestino, então, mais permeável. E nesse estado, é aquilo que a Marina quis dizer, a pessoa, nós a encaramos como uma pessoa com intoxicação. Intoxicação, sim, por toxinas e bactérias tóxicas entrando no nosso organismo. Então, por exemplo, nós vemos correlação direta aí, como a Marina falou, problemas de pele. Então, além de tudo, a gente lembra os quadros de acne,
piora aí os quadros de urticária, aquelas coceiras no corpo inteiro que ninguém sabe a causa. Doenças autoimunes, né, Marina? Vamos lembrar disso, olha, artrite reumatoide, psoríase, tá? Tiroidite de Hashimoto. Hoje a comprovação científica, a origem de tudo é lá dentro do intestino, tá ok? Então você quer ter melhora nesse tipo de doença autoimune, você precisa estar com a saúde do seu intestino em ordem. Outra coisa que nós temos que lembrar, que isso é muito importante, né, Marina, nos dias de hoje, esses quadros relacionados ao que o pessoal fala, sistema nervoso, a parte mental e neurodegenerativa, né? Então, além do cansaço, a indisposição, fadiga, os problemas de memória, Sim. falta de concentração, muitos distúrbios do sono. E também os distúrbios que nós falamos neurodegenerativos, no caso algumas demências, a própria a esclerose lateral amiotrófica, né, que hoje cada vez mais aumenta o número de diagnósticos, o transtorno do espectro autista, né, os transtornos de hiperatividade. Então, pessoal, nós estamos querendo atentar a vocês, tá? Por exemplo, você que está reclamando que você está acima do peso, que faz dieta, não consegue perder peso, ou reduz um pouquinho, entra no platô e não sai, né, Marina? Perfeito. Acho que assim, tudo isso nós temos que lembrar que isso é sinal de que você está assim intoxicado, e essa intoxicação começa dentro do intestino. Então esses são sinais de que a saúde do seu intestino, ela pode não estar boa. Tá? Então, pessoal, vamos começar aí a alertar quanto a isso, né, Marina? E, Marina, existem alguns pilares até, né, pro funcionamento do intestino, né? Nós vamos daqui a pouquinho abordar a alimentação, mas tem outros também, né, Marina? Sim. Então, assim, o que você poderia dizer a respeito? Hidratação, da atividade física, como é que fica isso para as pessoas poderem entender? Sim, isso. Então, assim, né, tendo esclarecido todos esses problemas de saúde, que agora a gente está enxergando, a pessoa pode estar falando, nossa, eu tenho isso, eu sinto isso. Então, tudo é o intestino, o que a gente pode fazer de fato para melhorar isso e para tratar esses problemas de saúde, né? Então, é dentro da medicina do estilo de vida aí, que é a gente olhar de uma forma mais abrangente, né? Então, tudo que a gente pode fazer dentro do nosso estilo de vida para otimizar o funcionamento do nosso intestino e, consequentemente, prevenir e tratar essas possíveis doenças que a gente pode estar apresentando. Hidratação é o primeiro ponto. Então, é o básico, né? Eu falei, é o básico que todo mundo sabe, mas que muitas vezes não faz, não pratica, né? A pessoa sabe, tem consciência, tem essa informação, mas não coloca em prática. Então, garantir aí o mínimo de 2 litros de água por dia, todo mundo precisa, gente. Isso é o básico pra gente hidratar o intestino e garantir esse funcionamento intestinal. Sem água, a gente não equilibra essa microbiota intestinal, a gente não fecha essa paredinha do intestino aí pra impedir essa passagem aí de coisas que a gente não queria pra dentro do intestino. E a gente não faz a lubrificação das fezes. Então, às vezes, a pessoa até consome fibra e tudo mais, tem as fezes formadas, mas se ela não tiver hidratada... Isso é muito comum. E aí não vai funcionar. Porque as pessoas fazem isso. Quando ela tem o intestino preso, ela começa a consumir módulo de fibra, incluir aveia, algumas coisas assim que já é do conhecimento popular de melhorar o funcionamento do intestino. Mas se associado a esse consumo de fibra, ela não se hidratar adequadamente... ela tá fazendo um efeito ao contrário, tá até piorando, né? Porque ela tá ressecando, formando essas fezes em maior volume, até por conta das fibras, mas se não tiver muito bem hidratada, não vai funcionar. Então, o básico do básico, aí o passo número 1, se hidratar adequadamente todos os dias, tá? Eu incentivo muito no consultório, garrafinha de água mesmo, né? Eu também. Andar com ela pra cima e pra baixo. Pra cima e pra baixo. Ó, a nossa água tá aqui, porque nós também estamos hidratando, né? Lógico. O segundo ponto é em relação à motilidade intestinal mesmo, né? A gente estimular a contração intestinal para que o intestino funcione, porque às vezes a questão, ela não é só do que a gente está comendo, é uma questão física ali do intestino, que não tá massageando ali para colocar eliminar essas fezes. E aí o que ajuda muito nisso é a atividade física. Fundamental. Então o sedentarismo é um ponto que influencia demais no mau funcionamento intestinal. Muito.
Então a gente precisa garantir uma atividade física diariamente, o que for possível para vocês, né? Assim, não existe o ideal que tem que ser, mas uma caminhada, o que você conseguir incluir. Isso. Falo que mais importante até do que a intensidade da atividade física é a frequência. É a frequência. O que você conseguir fazer, no mínimo aí 4 vezes por semana, que é o que a Organização Mundial da Saúde recomenda como não sedentário, 150 minutos por semana, né? Então 4 vezes por semana de 40 minutos aproximadamente, a gente já sai dessa classificação de sedentarismo, e isso já vai ter um impacto importante no funcionamento intestinal, que consequentemente vai tratar todas essas questões de saúde, né? Que a gente colocou aqui. Exato. Então a hidratação, a atividade física, o sono também, por conta dessa parte aí hormonal, essa função hormonal que o intestino tem. Exato. A gente tem uma questão aí da serotonina, da dopamina, da melatonina, do GH, alguns hormônios que a gente vai produzindo ao longo do dia, e que se a gente não está dormindo, fazendo o horário de sono adequadamente, a gente prejudica essa produção hormonal, e isso vai ter consequência também no funcionamento do intestino. Então, dormir aí pelo menos de 6 a 8 horas por noite. Sim. Cada um tem o seu... É ideal, né? Sim, cada um tem a sua particularidade, assim, isso é um pouco individual, sabe? Para algumas pessoas, 8 horas pode ser muito, mas menos do que 6 é insuficiente. É insuficiente, exatamente. Então, no mínimo 6 horas por noite é importante para equilibrar essa produção hormonal. E além disso, a alimentação, né? Que daí é onde eu entro aí, onde a nutricionista entra. Exato, é onde o papel da nutricionista. Isso. E antes até da gente falar da nutrição, pessoal, atenção também para o controle das suas emoções, do emocional, tá? Lógico, isso realmente merece um programa à parte para falar do eixo cérebro-intestino, porém, ansiedade excessiva, estresse, depressão influencia diretamente o funcionamento do seu intestino, tá? Perfeito. E agora, justamente nós vamos falar onde entra demais a nutricionista aí, né, Marina? Sim. Principalmente nos dias de hoje, a nutrição funcional. Marina, como é que a alimentação, ou melhor dizendo, a nutrição entra aí para auxiliar no bom funcionamento do intestino, ou seja, na saúde do seu intestino? Sim. Tudo que a gente, né, como você falou no início do programa, tudo que a gente escolhe colocar para dentro da nossa boca, a gente está fazendo uma escolha aí determinante para nossa saúde. Então, o ideal é que a gente faça uma boa escolha. Eu falo que a alimentação é uma coisa que a gente vai fazer todos os dias para o resto da nossa vida, né? Sim. Todos os dias, pelo menos 2 a 3 vezes por dia, a gente vai se alimentar, todo mundo, né? É democrático, todas as pessoas, em qualquer situação, vai comer. Isso faz parte, inclusive, da nossa sobrevivência, né? Até porque comemos com o objetivo do quê? O objetivo é gerar energia para o nosso corpo para nós estarmos aqui de pé, fazendo as nossas atividades. Isso. Então, se não come, não tem energia, né, Maria? Então, pra gente estar vivo aqui, nesse planeta, a gente vai ter que comer. Tem que comer. Então, já que é uma ação que a gente vai fazer diariamente, pro resto das nossas vidas, a gente precisa começar a escolher melhor o que a gente coloca pra dentro, né? E aí, como que a alimentação, né, que o que a gente escolhe vai influenciar na nossa saúde? Os alimentos, eles podem potencializar essa inflamação que a gente falou que acontece. Então, quando a gente escolhe alimentos inflamatórios, que causam o quê? Que ativam o sistema imunológico, que pioram as doenças autoimunes, que abrem mais ainda, que afrouxam ainda mais essa parede intestinal, então permitem a passagem de vírus, bactérias para dentro e para fora do intestino. Então, quando a gente faz a escolha desses alimentos, a gente está inflamando o nosso organismo de forma geral. E isso vai repercutir na nossa saúde de diferentes formas. Então, na obesidade, nas doenças autoimunes. Que alimentos inflamatórios são esses? Olá, pessoal. Há muita atenção, porque a base da alimentação ocidental, vamos falar, inclusive e principalmente do nosso país, ela é inflamatória. Então, muita atenção no que a Marina vai falar para vocês. Que alimentos são esses que têm esse potencial inflamatório? Os alimentos industrializados de forma geral. Então, uma regra básica é tudo que vier em pacotinho. Se teve que desembalar, perfeito, isso. Vai ter conservante, vai ter corante, vai ter aditivos químicos ali que o nosso organismo não reconhece como nutriente e que vai acabar ativando o nosso sistema imunológico para atacar aquilo como se fosse um antígeno, né? Como se fosse um corpo estranho entrando ali no nosso organismo. Então, tudo que é industrializado de forma geral já vai ter um potencial inflamatório. Salvo algumas
algumas exceções que hoje a gente tem, assim, com a indústria dos alimentos, aí isso está crescendo muito de alimentos industrializados clean label, que a gente chama, que são alimentos sem aditivos químicos. Então, existem algumas opções, mas são poucas, isso está começando, então, de forma geral, eu falo pra gente evitar qualquer coisa que seja industrializada. De forma geral, né, Marina, para as pessoas entenderem claramente. Pessoal, vamos começar a descascar mais? Isso. A descascar e abrir menos isso aí. Pacotinho? Não tem erro. Se a gente seguir essa regra... Não tem erro. Você já está dando, nossa, excelentes passos para a saúde do seu intestino. Isso aí, perfeito. Né? A microbiota vai, agradecer. Isso aí. Né? E fora isso, alguns outros alimentos que fazem parte do nosso dia a dia, eu entendo que é cultural, principalmente aqui no Brasil, né? São alimentos que é difícil da gente desapegar, imaginar a vida sem. Sim. Mas o leite, não tenho como deixar de não falar aqui do leite. Ele tem a lactose, ele tem a questão da caseína, que são proteína, né? O açúcar e a proteína, respectivamente, presentes no leite, que são de difícil digestão para o nosso organismo. Nossa. A gente não tem a lactase, que é a enzima que faz a digestão da lactose de forma suficiente, então um resquício desse leite vai ficando depositado ali na parede intestinal e vai causando essa inflamação. Então, se a gente conseguir reduzir o consumo de leite e derivados, já é um passo importante também. O açúcar. O açúcar, de forma geral, também é inflamatório. Então, assim, esse açúcar refinado, fala assim, o açúcar natural dos alimentos, né? Por exemplo, as frutas, as raízes, a gente tem açúcar ali, a gente tem frutose, a gente tem nutrientes que vão nos fornecer glicose, que vão nos dar energia. Tem carboidrato. Isso, exatamente. Por exemplo, né? Exatamente. Verduras, legumes tem. Exato. Né? Mas um carboidrato saudável, né? Associado com fibra, associado com vitaminas e minerais, diferente do efeito do açúcar isolado, do açúcar refinado, que vai chegar ali na corrente sanguínea, vai aumentar a glicose, vai aumentar a insulina, vai fazer uma cascata ali de reações na hora que ele chega, que são inflamatórias para o nosso organismo. Muito inflamatórias. E o problema é justamente esse pico da insulina, pessoal. Tá? Que nós chamamos da farra da insulina, que aí não tem jeito. É isso que leva à síndrome metabólica. O aumento de peso, a questão da resistência à insulina, então entrada no estado de pré-diabetes, de diabetes, tá? A hipertensão, a alteração no perfil de colesteróis, né? O aumento do colesterol triglicérides, tá? Então, muita atenção a isso, né? Perfeito. Então, a gente, pelo menos, assim, controlar a quantidade de açúcar que a gente ingere, sabe? Fundamental. Eu vejo hoje, né, no consultório, as pessoas consomem doce diariamente. Essa é a realidade, infelizmente, sabe? E não é o ideal, o nosso corpo não precisa disso. Não tô falando que a gente precisa excluir para sempre, não é pra gente ser radical, mas a gente precisa encontrar um equilíbrio e entender que esses alimentos são inflamatórios, sim, e que eles devem ser consumidos em momentos pontuais ali, né? Você vai comer um bolo em um dia especial, é uma coisa, não tá proibido. Mas não fazer disso um hábito diário, assim, que é o que eu vejo que tá acontecendo, né? Ou também, né, Marina, um outro hábito não saudável é substituir o açúcar refinado clássico, tá? Por exemplo, vou começar a usar o açúcar demerara, o açúcar mascavo. Pessoal, tudo vem, tá? O produto final do açúcar é o açúcar refinado, só que a origem é a mesma. Então é açúcar. E também a substituição por adoçantes. Cuidado com os adoçantes artificiais, porque eles são inflamatórios para a parede do intestino. Perfeito, não é mesmo? Que seria o ideal? Usar os adoçantes naturais. Principalmente o quê? Estévia, tá? O eritritol, tá? O xilitol. Cuidado, lógico, com o xilitol, tá? Porque ele pode dar aí gases, distensão abdominal, tá? Então, mas procura utilizar o stevia aí, tá? E se conseguir tomar sem adoçar, melhor ainda. Esse é o ideal, né? A gente treinar o nosso paladar, né? Se alimentar sempre de alimentos naturais e aos poucos a gente vai mudando o nosso paladar e diminuindo essa necessidade de adoçar os alimentos. Esse é o ideal. Mas nesse momento de transição, quando a gente come açúcar e tá querendo ir pra não tomar nada, o stevia é uma excelente opção. Mas o ideal é a gente chegar lá, né? Eu falo que são escadinhas, são degraus de uma escadinha que a gente deve ir subindo aos poucos. As escadinhas, né? E Marina, queria que você falasse para o pessoal também dos carboidratos que nós dizemos comumente de refinados, que é o trigo, o famoso trigo, né? Isso é muito importante, que é base, né, da alimentação do brasileiro. Com certeza, era o terceiro alimento que eu ia falar, né? Então eu falei do leite, falei do açúcar e queria falar aqui de mais dois, que é o trigo e a bebida alcoólica. Excelente, isso mesmo. Então esses são
os 4 alimentos aí que mais inflamam o nosso organismo. O trigo, a farinha de trigo refinada, né, que está presente aí na nossa alimentação de forma vasta, então a gente vai ter aí nas torradas, nas bolachas, nos pães, em todos os produtos de padaria, massa, pizza, tá quase em tudo, né? Os pacientes brincam assim, mas tudo tem. Realmente, hoje quase tudo tem. Então a gente tem que tomar cuidado, porque o glúten, que é a proteína presente ali no trigo, ele, assim como a caseína e a lactose no leite, é uma proteína de difícil digestão e que exige muito do nosso organismo para ser digerida. Perfeito. E também acaba ativando o sistema imunológico, né? Tem até assim uma vasta literatura relacionando a tireoidite de Hashimoto, que foi aí uma doença autoimune que você citou, com o consumo de glúten. Então, assim, é como se a gente estivesse confundindo o nosso sistema imunológico quando a gente consome o glúten com muita frequência. Olá, pessoal, atenção, confusão do sistema imunológico. A gente vai consumindo esse glúten e o nosso sistema imunológico encara isso como um agressor. E acaba ficando hiperativado. E essa hiperativação do sistema imunológico pode desencadear algumas doenças autoimunes. Então, é um outro alimento que a gente deve evitar. Não deve ser consumido diariamente, né? Como eu vejo muitas vezes acontecendo. Muita gente, né? Às vezes a pessoa ela come um pãozinho no café da manhã, ela almoça um macarrão, no café da tarde ela come uma bolachinha de sal e ela janta uma pizza. Exatamente. É uma sobrecarga gigantesca para o nosso sistema digestivo. Muito glúten. E só para as pessoas se atentarem, o glúten é uma proteína que, na verdade, nós seres humanos, nós não temos capacidade de absorver. Por que o glúten, então, acaba entrando na nossa circulação? Porque o seu intestino está inflamado, o seu intestino está permeável. Então, muita atenção. Acaba permitindo a entrada. Permite a entrada, é um intestino que está permissível, ele está permeável. Aí sim, o glúten adentra a corrente sanguínea e causa todo esse estrago. Tá? Então isso é muito importante atentar. Perfeito. Né? E o álcool, né, Marina? Sim, e por último, o último alimento aí que eu gostaria de ressaltar a importância da gente evitar é a bebida alcoólica. O álcool, né, já existiu aquela época, assim, até de se falar que uma taça de vinho ao dia é benéfica, né, isso foi amplamente divulgado pela mídia. Eu vejo que as pessoas pensam isso, assim, ainda com frequência, ainda hoje, mas eu falo que o álcool, em nenhuma dose, ele é benéfico, infelizmente, né? Isso é uma pergunta tipo, quanto que eu posso? Certeza. Quanto de álcool que não é prejudicial? Até quanto eu poderia consumir? Nada, a resposta é nada. Quanto menos, melhor. Qualquer dose de álcool, o nosso organismo vai sentir o impacto. O álcool desidrata o intestino. Aliás, ele é uma das causas de intestino preso. Com certeza. Porque ele faz esse ressecamento, né? Aquela própria sensação de sede que a gente tem no dia seguinte, quando a gente toma uma bebida alcoólica, é um sinal de desidratação do organismo. Sim. Ele também leva no dia seguinte ao aumento do consumo calórico. A gente quer compensar essa desidratação que aconteceu quando a gente toma alguma bebida alcoólica, repondo tudo que a gente não pôs, e no dia seguinte a gente tende a ter uma hiperfagia, que é uma fome maior do que o normal. Sim. Então isso também pode levar ao ganho de peso. Então o ganho de peso do álcool vem não só pelas calorias ali da bebida alcoólica no momento que a gente está consumindo, já é um fator para a gente se atentar, é muito calórico, mas também nesse efeito rebote que ele tem de nos dias seguintes, nas próximas 24 horas, a gente ainda vai estar tendo o efeito desse álcool no nosso organismo. Sim. Então evitar o álcool, que é um alimento inflamatório também. Sim, e além desse efeito, o efeito depressor do álcool sobre o sistema nervoso central. Perfeito. Não se esqueçam disso. Quando toma, a pessoa fica alegre, fica tranquila, geralmente resolve problemas emocionais no momento. O problema é o dia seguinte. Isso. Ele tem um efeito depressor no sistema nervoso central, tá? E, obviamente, né, a gente sabe que a gente não consegue ficar longe de tudo. Então, no máximo, um consumo social, jamais diário. E uma dica para vocês: toma água junto, tá? Com a ingestão do álcool. Para equilibrar essa desidratação que ele causa. A desidratação. Perfeito, isso é importante. Nossa, Marina, esse assunto, né? Rende, tanto né? eu quanto você, a gente gosta muito de falar e tem muitas informações para trazer para as pessoas, né? Mas, lógico, nós vamos deixar mais coisas para discutir num outro programa. Agora, Marina, para a gente caminhar aí para o fechamento, né? Eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, e nessas considerações finais, vamos esclarecer para o pessoal o que é, então, a nutrição funcional, para as pessoas poderem entender a importância do nutricionista funcional hoje na saúde delas, né? Queria que você falasse também dos seus programas de desafio. Legal, né? Tá ótimo.
O assunto rende, né? A gente tem que esse assunto é uma delícia. Eu e a Marina, a gente adora falar desse assunto. Nós gostamos de saúde intestinal, que é onde tudo começa, né? É uma delícia trabalhar com isso, porque a gente vê o resultado de fato, melhora na saúde das pessoas, e isso é muito gratificante. Melhora global, né? Geral, né? E é justamente aí que entra a nutrição funcional, né? Então, você perguntou o que é essa especialização, né? A nutrição funcional é uma especialização da nutrição, uma pós-graduação que a gente faz após a faculdade, e que o foco dessa especialização é usar os alimentos a trabalhar a função que o alimento tem para o nosso organismo. Então, trabalhar os alimentos funcionais. O que esse alimento tem de nutriente ali? Usar o seu medicamento, o seu alimento como seu medicamento, né? Perfeito. Como Hipócrates disse, faça do seu alimento o seu medicamento. Isso é uma base da nutrição funcional, que a gente pegar esses alimentos e ver o que ele tem ali de potencial anti-inflamatório, em que horário que seria melhor a gente consumir aquilo, utilizar o alimento para tratar as doenças mesmo, sabe? Então, como a gente falou, né, como eu falei aqui, a gente vai se alimentar todos os dias. Por que não a gente usar essa alimentação, esse hábito que a gente tem todos os dias, para fazer escolhas que vão trazer benefícios para o nosso organismo? Exatamente. E além disso, a nutrição funcional, ela tem isso de enxergar o indivíduo como um todo, perfeito, sabe? De forma global, assim, é uma nutrição integrativa, que não é a gente falar só do emagrecimento, que é como que muitas pessoas pensam sobre nutricionista, né? Pensa que é só contar caloria, só emagrecer. Não, é olhar para o indivíduo como um todo, esse ser psicossocial, né? E trabalhar aí um plano alimentar, uma orientação de vida, de estilo de vida mesmo, para trazer benefícios para a saúde de forma completa. Sim. Em relação aos programas, né, que você falou, eu faço muito interessante. Queria que você contasse para as pessoas, inclusive eles estimulam demais as pessoas a essa mudança do estilo de vida. Sim. E a Marina consegue mostrar para vocês, pessoal, que é possível. Sim. Tá? Ela vai explicar para vocês. É isso, né? Então, como a gente falou aqui, a gente sabe que não é possível a gente excluir esses alimentos inflamatórios 100% da nossa vida, até porque eles fazem parte do social e podem fazer parte de alguns momentos, e tá tudo bem, né? A gente não precisa ser radical e nem criar nenhum terrorismo nutricional aqui, tá tudo bem, a gente precisa só ter esse equilíbrio. Mas nesse desafio que eu faço, é um desafio de 21 dias, onde nesses 21 dias, sim, a gente se propõe a eliminar os alimentos inflamatórios e, por outro lado, ingerir diariamente o mínimo de porções de alimentos anti-inflamatórios, porque a gente falou aqui do que é inflamatório, mas tem também os alimentos anti-inflamatórios, que é o que a gente deve consumir diariamente. E aí, quando a gente faz essa combinação de tirar o que é inflamatório e passar esses 21 dias tratando o nosso organismo, colocando os alimentos anti-inflamatórios, a gente tem um resultado incrível no tratamento de doenças autoimunes, de inflamação sistêmica, de emagrecimento. É uma melhora global, isso, tá? É a melhora do ser humano. Perfeito. Inclusive por conta da melhora nos estados de humor, pessoal. A nossa alimentação e o estado de saúde do nosso intestino, ele tem uma correlação direta com o nosso estado de humor. Então, hoje, tá? Existe até uma linha da psiquiatria chamada psiquiatria nutricional, tá certo? Porque a alimentação e a saúde intestinal influenciam direto, por exemplo, em ansiedade, em depressão, nos ciclos do humor, né? Nas alterações de humor. Então, isso é muito importante, né? É isso. Esse seu desafio, Marina, fantástico, pessoal. Marina, para as pessoas que quiserem te encontrar, que você faz um trabalho muito bacana, explica para as pessoas como é que elas podem fazer para te encontrar, sua rede social, se você quiser deixar algum contato. Eu pensei na rede social, que lá tem tudo, né? Tem todas as informações, né? Então tem lá o WhatsApp, o contato da clínica. Eu moro em Campinas, atendo em Campinas, em Indaiatuba. E minha rede social é marina.cisoto, que é o meu nome. Sim. E lá tem as informações sobre o desafio e tudo que vocês precisarem saber, eu estou super à disposição. É um prazer enorme ajudar as pessoas a trilharem esse caminho de saúde e de encontrar o seu equilíbrio. Sim, e essa é a nossa meta, pessoal. Então, para fechar, pessoal, quero deixar uma mensagem aqui para vocês, tá? Então, principalmente no pós-Covid, né, a pandemia, muitas pessoas aí foram infectadas pelo Covid e muitas pessoas estão apresentando sintomas gastrointestinais após infecção, inflamação pelo Covid. Por que disso? Justamente essa é a disbiose intestinal. Hoje nós sabemos, né, Marina, que o Covid traz consigo uma alteração da microbiota intestinal, uma disbiose intestinal. Por quê? Pelo próprio vírus em si,
pelo processo inflamatório que o vírus causa dentro do organismo, o organismo tentando reagir com a anti-inflamação, e também pelas medicações usadas no tratamento do Covid. Então, nas pessoas com esses sintomas gastrointestinais no pós-Covid, nós encontramos disbiose intestinal e um quadro de síndrome do intestino irritável, tá? No pós-Covid, né? Que é o quadro da colite pós-infecciosa. Então, pessoal, nesse caso, o que é o ideal? Não adianta só você procurar, vamos dizer assim, o gastroenterologista clássico, que vai fazer o atendimento clínico. Você procura de início, ele vai pedir os exames para você. Muito possivelmente, quase todos os exames vão vir normais ou muito próximos do normal. Qual que é a sequência disso? Nós precisamos colocar a saúde do seu intestino em ordem. Então, para restabelecer a saúde do seu intestino, você precisa da ajuda do quê? Do nutricionista funcional e também do gastroenterologista integrativo funcional. Porque aí não adianta nós querermos estar voltados à doença. Sim. Não existe uma doença Sim. orgânica, a doença é funcional. Ou seja, relacionada com o estado emocional e essas alterações da microbiota intestinal, né? E do processo pós-inflamatório. Tá ok, pessoal? Então, pessoal, vamos agradecer a Marina Cizotto, minha colega de trabalho, tá? Faz um excelente trabalho. Marina, quero agradecer a sua presença aqui no programa Saúde News, tá? Eu, em nome da equipe daqui da Indy News, tá? Agradecemos a sua presença, a sua disponibilidade de tempo para trazer informações tão relevantes aí pro pessoal. Eu que agradeço, foi ótimo. Obrigada a vocês, obrigada equipe, obrigada Fabiana. Estou à disposição, gente, foi ótimo para mim. Obrigada. Nós quem agradecemos, Marina, e agradecemos a você também, telespectador, internauta que esteve aqui com a gente. Aguardamos vocês no nosso próximo encontro. Encontro marcado, então, todas as terças-feiras ao meio-dia. Até lá!